E eu vi que praticamente todos os preletores introduziram com a contextualização a respeito da reforma protestante, a respeito dos 5 solas, e eu não poderia começar. Eu até pensei, não vou contextualizar não, porque os outros preletores já falaram sobre o contexto dos 5 solas ou da reforma, e talvez eu sou repetitivo, mas não, eu pensei, muitas pessoas que não estiveram nos primeiros dias ou não assistiram na internet, talvez precisem dessa contextualização. Claro que eu não vou historicizar tudo, eu vou apenas tocar em um ponto da reforma que precisa fazer sentido para nós, enquanto Igreja do Senhor, nos dias atuais. Tem até um livro muito bom, que ajuda a gente a compreender o pensamento cristão. Tem um livro de Justo Gonzalez, História do Pensamento Cristão. Uma série, é o mesmo que escreveu História Ilustrada do Cristianismo. Ele tem uma série também sobre História do Pensamento Cristão. E ele mostra como o cristianismo, como Deus usou pessoas para estabelecer verdades fundamentais a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, se nós cremos no que cremos, se nós hoje celebramos os 5 pontos fundamentais da fé cristã reformada, é porque existiram pessoas que sofreram. É interessante isso, que sofreram para defender a sua fé, para defender doutrinas, para defender verdades bíblicas. Então, hoje, nós podemos ouvir com liberdade, com conforto, verdades espirituais, mas só que quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos chegar à seguinte conclusão: olha, esses 5 solas, são 5 verdades que foram regadas com muito suor, com muitas lágrimas e muito sangue, para que nós tivéssemos essa liberdade de pregar esses 5 pontos que estão presentes de Gênesis e Apocalipse nas Escrituras. Então, veja, é importante entendermos que os 5 solas não foram concebidos por Jesus, nem Paulo, nem João, nem muito menos por Lutero, Calvino, ou qualquer teólogo do período da Reforma Protestante. Na verdade, estas 5 pedras fundamentais de nossa declaração doutrinária foram organizadas no início do século XX, provavelmente por teólogos luteranos. Claro que Jesus, Paulo, Lutero, enfim, muitos cristãos da história pregaram essas 5 verdades, mas apenas no início do século XX nós podemos afirmar, até afirmamos com dúvida, porque não há como dizer, foi esse teólogo, foi essa pessoa que estabeleceu os 5 solas. Não dá para apontar o dedo e dizer, foi Lutero, foi Calvino. Não tem um teólogo específico. Mas foram verdades que foram preservadas ao longo da história da igreja, e nós estamos aqui hoje falando sobre elas, porque são verdades bíblicas. A razão de imprimir essas verdades não se restringe apenas em afirmar princípios da fé cristã. Antes, essas verdades foram pensadas como estratégia didática contra doutrinas apostólicas romanas. Ou seja, cada sola confronta, ou confrontou no início, ainda hoje, um dogma da Igreja de Roma. Então, cada sola que vocês escutaram até agora, sola Escritura, sola Fide, sola Cristo, sola Gratia, e o sola glória somente a Deus, elas confrontavam, cada somente desse, cada doutrina dessa, confrontavam um poder maior que existia na época, que era o poder da Igreja Católica Apostólica Romana. E você que é católico, por favor, não se sinta constrangido, mas, no mínimo, o que eu peço é que você me escute com paciência e com o coração aberto. Esse período em que os 5 solas foram estabelecidos, era um período onde não se concebia que 2 verdades antagônicas pudessem ser afirmadas
e cridas ao mesmo tempo em uma mesma comunidade de fé. Esses homens que estabeleceram essas verdades absolutas das Escrituras, eles não negociavam essas verdades. É como eu disse, eles eram capazes de morrer por essas verdades. Eu sei que hoje nós vivemos em um tempo, né, de um pensamento pós-moderno, que tudo que é sólido, né, os sociólogos afirmam, os filósofos, né, o Bauman tem essa afirmação, não, tudo que é sólido se desmancha no ar. Então não existem verdades absolutas. A verdade é que existem várias verdades. E as verdades, mesmo que sejam antagônicas, elas continuam sendo verdades. Só que no pensamento bíblico cristão, não é assim. Existe verdade e existe mentira. Não há como negociar, não há como amalgamar, não há como dissolver uma coisa na outra. Ou é verdade, ou é mentira. Por exemplo, o sola escritura. O sola escritura diz que apenas as escrituras são a fonte para o nosso conhecimento de Deus. A fonte maior, a fonte fundamental, podemos colocar assim. Porque o mundo mostra que existe um Deus, só que as escrituras dizem que esse Deus foi prometido por quem criou o mundo. Esse Deus se chama Jesus Cristo, ele esteve entre nós, e as Escrituras descrevem quem ele é. Ele foi o prometido do Antigo Testamento, ele veio no Novo Testamento, e ele virá. E como nós sabemos tudo isso? Pelas Escrituras, e somente pelas Escrituras. Diferente do sola escritura, os católicos, eles colocam a Escritura, mas a tradição, ou seja, a sucessão apostólica, ritos, costumes, credo, liturgia, santos, escritos de padres, doutores da igreja, desde os primeiros séculos. Os católicos dizem, existe a Escritura, mas nem tudo que Deus ensinou está escrito na Bíblia, que é um perigo. Além da Escritura, além da tradição, acredita-se, os católicos romanos, no magistério da igreja. Ou seja, a revelação acerca de Deus continua. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja, encíclicas, bulas papais e assim por diante. Aí, voltando ao que eu disse, e agora? É sola a Escritura ou é sola a Escritura mais a tradição, mais o magistério da igreja? Como é que nós respondemos? Sola Escritura. Lutero, ele diz assim, é uma frase muito conhecida. Fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande visões, nem sonhos e nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que eu preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para o que há de vir. Eu quero as Escrituras, e somente as Escrituras. Então, se alguém chega para você e diz, olha, Deus me deu uma revelação, eu tive um sonho, ou eu tive alguma visão, você poderá responder, só a Escritura. Deus fala para você por meio das Escrituras. Não confie nos seus sentimentos. Não confie nem no que seus olhos veem. Porque a própria Bíblia diz que Satanás ele é capaz de se transfigurar em um anjo de luz. E os ministros em ministros de justiça. Então, firme-se na palavra de Deus. Outro sola Christus. Por que sola Christus? Porque enquanto os cristãos protestantes afirmavam que somente Cristo é o Salvador, é o mediador entre Deus e os homens, ainda hoje nós afirmamos isso, os católicos, ontem e hoje, afirmam Cristo, mas também Maria e uma centena de mediadores denominados de santos. Solo Christus e mais ninguém. Nós não desmerecemos Maria, nós não desmerecemos os discípulos, os apóstolos, nós aprendemos com
com a história desses homens, com a memória desses homens registrada nas Escrituras, mas nenhum deles pode nos escutar. E muito menos nenhum deles pode nos salvar, porque todos são pecadores. Sola Christus. Amém? Sola gratia, ou o favor imerecido, ou uma palavra melhor, seria um favor imeritório. Somente o favor divino. Não há mérito meu na salvação. Todo mérito é de Deus. É assim que os protestantes acreditam. Só que o catolicismo romano, na época de Lutero, na época dos teólogos que elaboraram os solas, se dizia só a graça, mas também indulgência. Havia meritocracia ao ponto de uma pessoa ser merecedora de ser canonizada pela igreja. Colocar no cânone de santos que podem ser venerados pelos fiéis, uma casta diferenciada de seres humanos. Não. Na Bíblia, todos estão dentro de um barco, de um mesmo barco chamado o barco dos pecadores. Ou seja, na Bíblia, todos são pecadores. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém capaz de chegar diante de Deus e dizer, eu mereço estar aqui. Ninguém. Somente a graça nos salva. Amém? Sola fide. Somente a fé em um Deus todo-poderoso, somente a fé no seu Filho Jesus Cristo nos garante a vida eterna. É assim que nós cremos, a fé. Somente a fé. Não é fé na fé, é fé no Deus da fé. Como assim? Quando alguém diz assim, pastor, eu sou uma pessoa de muita fé. Tudo o que eu peço, Deus me dá. O crente diz assim, pastor, eu tenho uma pequena fé, mas essa fé que eu tenho é suficiente para receber do Senhor, tanto um sim como um não. Eu creio que Deus governa a minha vida, mesmo quando Ele responde não. E eu creio que esse Deus vai me salvar, porque eu criei nele e Ele, na sua graça, me alcançou e eu posso descansar nele, pela fé. O catolicismo romano dizia a fé, mas também obras de caridade, sacramentos, batismo, crisma, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, enfim. Não, é pela fé, somente pela fé. E o último sola, o soli deo glória, nós dizemos, olha, só existe um único ser que merece nossa total adoração e nossa total submissão e nossa total obediência. Somente existe um Deus que tem um peso de glória, de autoridade sobre minha vida. E esse ser é Deus que se encarnou na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, glória somente a Deus. A mais ninguém. A mais ninguém. Não podemos venerar Maria, não podemos acreditar que o Papa é infalível, e muito menos e também muito menos confiar em imagens. É pecado o culto a imagens. Os 5 solas foram pensados nesse contexto, num contexto de confrontação, no contexto de conflito teológico, no contexto onde não se negociava a verdade. Não se negocia a verdade. Não dá para dizer, temos a mesma fé. Tudo bem, você não é evangélico, mas você adora ao mesmo Deus que nós adoramos. O que muda é a maneira como nós adoramos, não. O que muda é o Deus a quem nós adoramos. O Deus que um crente reformado adora é o Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo. É um Deus que não divide a glória dele com ninguém. Qualquer um que adora a Jesus Cristo, mas venera santos, venera imagens, está cometendo o pecado de idolatria. E a Bíblia diz que nenhum idólatra tem herança no reino dos céus. Talvez sejam palavras duras, são palavras duras, mas necessárias. Não se negocia.
não se coloca tudo no mesmo barco. Os 5 solas existem para isso, para que a gente faça essa distinção da fé bíblica, da fé popular religiosa. Somente a fé bíblica, fundamentada nas Escrituras, é que pode realmente salvar. Somente Jesus Cristo, por meio dessa fé bíblica, é assim o caminho da salvação. Veja, existem vários versículos que apontam para nós glorificarmos apenas a Deus. Paulo diz assim, né, em 1 Coríntios 10 e 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Quem continua, vai? Vou dizer novamente. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Aí continua, vai. Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, tudo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11 e 36. Então você vai encontrar em vários textos da Bíblia, por isso que eu não escolhi um texto específico para expor, mas escolhi vários. Porque você encontra vários textos que dizem isso. Glória somente a Deus, adoração somente a Deus, submissão, obediência total, somente a Deus, o Deus das Escrituras. Ele quem merece toda a glória, toda a honra. Vocês já pararam para pensar sobre o significado da palavra glória? Olha, é coisa de pedagogo, não é nada de místico que eu vou pedir que vocês façam agora. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos agora. Fechem seus olhos. Fechem seus olhos. É um exercício de imaginação. Agora, vejam a glória de Deus. Que imagem vem à sua mente? A glória de Deus. Você está vendo a glória de Deus? Com os olhos fechados. É um exercício pedagógico, gente. Nada místico. Podem abrir os olhos. Alguém viu luz? Alguém viu luz? Viu? Alguém viu Deus sentado num trono? Alguém viu Deus sentado? Um bocado de gente viu? Qual foi a imagem que lhe veio à mente quando você pensa na glória de Deus? A imagem que me vem à mente é essa. É Jesus Cristo sentado em um trono e circundado de luz. Essa é a imagem. E sabe o que eu estou fazendo diante desse trono? Prostrado aos pés de Jesus Cristo. A glória de Deus. Não sei quantos de vocês imaginaram assim. Porque a glória de Deus, no original, é cabô. A glória, a honra, no sentido mais antigo, diz assim, o peso de autoridade. Então, quando nós falamos assim, glória a Deus, nós estamos dizendo, Senhor, há um peso de autoridade, baseado em seu caráter, que faz com que eu me proste, que faz com que eu me curve diante do Senhor. É a glória de Deus. A glória de Deus faz com que realmente, quem entende a glória de Deus, ele é constrangido a se curvar. Ele é constrangido a dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Lembrei agora de uma entrevista de um rapaz que caiu num avião, sobreviveu na floresta amazônia. Ele passou mais de 30 dias lá. E ele dizendo que era cético, que ele não acreditava em Deus. Só que passou o primeiro dia, passou o segundo dia, e ele lá no meio da floresta, comendo o que os macacos comiam. Ele disse que começou a observar o que os macacos comiam, aí ele imaginou, se o macaco está comendo, então eu posso comer também. Então, foram vários dias comendo frutas. Aí ele disse que lá pelo 11º, lá pelo 12º dia no meio, perdido na floresta, ele se curvou. Ateu, cético, ele se curvou no meio da floresta. Ele disse, Deus, me ajude. O que
que eu quero mostrar com essa história aqui? A glória de Deus nos faz ver dependentes dEle. Senhor, não tenho mais o que fazer. Existe alguém maior do que eu? E essa grandeza desse ser faz com que eu clame. Me ajude. Não posso fazer mais nada. Outra palavra para descrever a glória, no grego, é doxa, de onde vem doxologia, né? Nossa doxologia. O que é glória no sentido grego? É uma opinião positiva a respeito de alguém que resulta em louvor, honra e glória. Tem a ver com esplendor, brilho, magnificência, excelência, preeminência, dignidade, majestade, algo que cabe totalmente, plenamente, somente a Deus. A majestade real que pertence a Ele como supremo governador, majestade no sentido de perfeição absoluta da divindade, algo que pertence a Cristo. Então veja, a glória no grego já tem aquela ideia de alguém cujo caráter é perfeito, santo, que faz com que eu me sinta impulsionado a louvá-lo, a admirá-lo. Então, quando nós experimentamos a graça de Deus, quando nós estudamos a Bíblia e vemos a grandeza de Deus, a gente, meu Deus, que Deus maravilhoso, que Deus grandioso, que Deus poderoso, que Deus sábio. Então, quando nós exaltamos o caráter divino, nós estamos glorificando a Deus. Quando nós nos dobramos, estamos glorificando a Deus. Quando nós abrimos nossos lábios, quando nós exaltamos os atributos divinos, estamos glorificando a Deus. A glória de Deus é compreendida como potência que emana de sua pessoa para cumprir a sua vontade. Ele é o único que tem poder para fazer todas as coisas. Sua glória pessoal nos faz reconhecer sua excelência e majestade sobre nossas vidas. Não temos controle sobre nossas próprias vidas, nem do tempo, nem do espaço, nem mesmo dos nossos desejos. Somos dependentes de seu poder para continuar existindo aqui e na eternidade. Quem acredita nisso? Não temos, meus irmãos. A glória é dele, somente dele. Nós não conseguimos carregar a existência sobre nossos ombros. Nós precisamos de um Deus que nos guarde de um vírus. Perdemos muitas pessoas. Então, se estamos vivos, louvamos a Deus. Nos guarda da maldade do homem. Nós não das decisões erradas que nós tomamos. Nós precisamos reconhecer a glória de Deus sobre nossas vidas, no sentido de dizer, Senhor, me ajude a decidir. Senhor, me ajude a tomar decisões que no final redundem, convirjam para a sua glória. Porque toda glória deve ser dada a Deus. Não há nenhuma exortação bíblica para que você adore outra pessoa, senão o próprio Deus. Por que somente Deus é digno de glória? Eu tenho 3 perguntas aqui, né? Por que ele é o juiz? Por que somente Deus é digno de glória? Aí eu tenho 3 respostas, veja. Porque ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Porque ele é o juiz de todos os homens. Porque ele é o Salvador dos que creem. E todas essas razões para glorificarmos somente a Deus estão no livro do Apocalipse. Lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, diz assim, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, que imagem linda, declarando, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Por quê? Porque tu criaste
todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Os céus proclamam a glória de Deus. É incrível. Eu não sei se vocês têm esse costume. Eu sou meio abestalhado para admirar a natureza, sabe? Eu fico admirado com as coisas. O mundo que às vezes não me entende, não. Sabe? Aquele pôr do sol, chega o pôr do sol. Aí não sei se você prestou atenção, a hora de ouro do dia é às 6 da manhã e também quando... Aí, onde a gente mora lá, no primeiro andar, em frente à serra, minha gente. Aí o sol entra pela janela assim. Aí um dia desse, ela me pegou, eu assim na janela, fazendo assim. O sol brilhando, iluminando minha mão. Aí ela olhou assim e disse, vai estar ficando doido. O que foi, Mônica? Mônica, olha a beleza dessa luz, Mônica. Que coisa linda, Mônica. Olha ali, Mônica, olha que coisa linda. Vem aqui. Não deixe de besteira, homem. Sei que vocês admiram. A primeira vez que eu vi o mar. Eu criança, né? Alexandria só tem açude, barragem. Aí na minha cabeça, eu disse, mãe, pai, aí quando chega ali cai, é assim, quando chega, cai. A grandiosidade, sabe? Então quando a gente realmente vê a criação faz com que a gente glorifique ao Deus Criador. É uma razão para nós glorificarmos a Deus. Foi Ele quem nos criou, e foi Ele quem criou a nossa casa. Outra razão, que também aparece no livro do Apocalipse, é porque Ele é o juiz de todos os homens. Veja que João viu. Apocalipse 15, 1 a 4. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante ao mar de vidro misturado com fogo. E em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Os vencedores, a igreja. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, que dizia assim, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Por quê? Pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Glorificaremos a Deus, devemos glorificar a Deus, não só no futuro faremos isso, mas agora no presente, por causa de sua justiça. Ele é o Deus Criador, amém. Mas Ele é o Deus também que é o juiz de todos os homens. Nenhum homem que não se arrepender e não confessar Jesus como Senhor e Salvador, será impune, sairá impune. Não há como escapar. E nós glorificamos a Deus pela justiça divina. E a justiça divina, claro, ela pode acontecer, ela acontece aqui, nesse mundo, mas a plena justiça acontecerá no grande julgamento. No juízo do grande trono branco, né? Está lá em Apocalipse capítulo 20. Então, talvez você se sinta injustiçado em algum momento de sua vida. Em algum momento. Injustiçado, sabe? Com as mãos amarradas, dizer, meu Deus, me faça justiça. E de repente você morre com aquela sensação. Aliás, a pessoa morre, ou sei lá, você sofre a situação, vai envelhecendo e diz, olha, eu fui tão injustiçado na minha vida e onde é que estava Deus? Deus não inocenta nenhum culpado não arrependido. O arrependimento atrai a justiça de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso que a Bíblia exorta a não fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Irai-vos e não pequeis. A ira dos homens não produz a justiça divina. O próprio Paulo escreveu lá em Romanos 12, né? Não vos vingueis
vós uns aos outros, pelo contrário, dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Então, o Deus que nós devemos glorificar é um Deus de justiça. É um Deus criador? Sim. É um Deus de justiça? Sim. Você acredita nisso? Amém? É um Deus justo. É um Deus justo. E por isso nós o adoramos. Outra razão, porque somente Deus é digno de glória, que nós encontramos também no livro do Apocalipse, é porque Ele é o Salvador dos que creem. Apocalipse capítulo 7, versos 9 a 12 diz: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E eles clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém, o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Glórias e glórias e glórias e glórias a Deus. Glórias porque Ele é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Glórias porque Ele é o juiz de todos os homens. E glória porque Ele é o Salvador dos que creem. Que imagem maravilhosa, que imagem magnífica nós podemos encontrar quando nós estudamos o Apocalipse com a visão das multidões se direcionando a Deus. Ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertencem à salvação. Glória a Deus. Somente a Deus. Tudo bem. Você pode pensar, tudo bem, pastor. Eu entendi que Deus, eu entendi o que é glória, eu entendi o que é glorificar a Deus, eu entendi que Deus deve ser glorificado porque Ele é criador e sustentador de todas as coisas, Ele é o juiz de todos os homens, Ele é o salvador dos que creem. O que essas verdades aqui devem produzir em meu coração? Porque tudo bem, você pode falar, ok, pastor, eu acredito em tudo isso. Você pode afirmar, não, eu acredito sim, que Deus merece ser glorificado por todas essas coisas que o senhor falou. Aí eu perguntaria a você, depois de afirmar isso, olha, o que a fé nessas 3 grandes verdades aqui, que redundam em glória a Deus, produz em sua vida? O que a glória de Deus produz no seu coração? Na Bíblia nós encontramos que a glória de Deus nos livra da antropolatria ou da egolatria. Quando nós colocamos no nosso coração de que somente Deus deve ser glorificado, nós tiramos o nosso ego de campo. E nós não permitimos que nenhuma de nossas emoções ou desejos governem o nosso coração. É quando nós perguntamos assim, essa minha escolha, essa minha atitude, esse meu jeito de ser, glorifica a Deus? Faça essa pergunta. O meu jeito de ser glorifica a Deus? As pessoas conseguem ver o brilho da glória de Cristo em mim? A glória produz humildade. O reconhecimento que somente Deus deve ser glorificado faz-nos ver como que somos pecadores, como qualquer semelhante, e por isso impede-nos de nos considerarmos maiores ou melhores que os outros. Reconhecer a glória de Deus nos leva ao serviço do próximo.
Reconhecer a glória de Deus nos leva a descansar no Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 até o 7, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes ele concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Eu glorifico a Deus na alegria ou na dor, porque eu sei que ele tem cuidado de mim. Amém? A gente não canta, né? Se Deus fizer, se Deus não fizer, não importa, ele é Deus. E glória a ele. Outro texto maravilhoso, Jeremias 9, 23 e 24. Vou ler até na versão que vai ser projetada aqui. Está sendo rápido aí, gostei. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força, e nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Glória a Deus. É maravilhoso esse texto. Você diz assim: eu sou feliz. Por que você é feliz? Porque eu conheço o Senhor. O Senhor se deu a revelar a mim, então glória a Ele. Então não me glorio na minha inteligência, no meu currículo, ou nas minhas posses. Eu me glorio, me alegro no Senhor. Outra ação que o reconhecimento do solo de glória produz em nosso coração: obediência. Glorificar a Deus é mais do que emitir palavras. Glorificar a Deus é mais do que dizer glória a Deus, aleluia. É mais do que isso. É também isso, mas é mais do que isso. É mais do que elogios. Deus quer mais do que palavras. Deus quer o nosso coração. Olha, se existe uma coisa feia para um cristão, é ele glorificar a Deus na igreja e envergonhá-lo lá fora. Sabe, isso é triste, é triste mesmo, é horrível. Qual é a exortação de Cristo no Sermão do Monte? O Sermão do Monte, ele diz: olha, vocês são sal, vocês são luz, os homens têm que ver as vossas boas obras e glorificarem o Pai que está nos céus. Então, olha que coisa, a nossa missão de ser sal e luz. Eu expresso o que Cristo é para mim na minha vida, as pessoas percebem Cristo em mim e glorificam a Deus. Meu Deus, quando a gente pensa assim, quer dizer que Deus me escolheu para ser um canal de glorificação ao seu nome. Já parou para pensar no privilégio? Deus ser glorificado por meio de um pecador? A graça de Deus é tamanha, a graça de Deus é tão didática, tão transformadora do caráter de um pecador, que faz com que as atitudes de um pecador arrependido, boas atitudes, é claro, canalizem louvor a Deus. Alguém olha para você e glorifica ao Pai, ao seu Pai que está nos céus. É a missão da vida de um crente. Ele é o Deus que é glorificado em nossa obediência. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, vocês sabem que a igreja de Corinto era problemática, muito problemática. E uma das coisas que tirou o juízo de Paulo foi a impureza sexual dos coríntios. Porque existia dentro da filosofia dos coríntios
existiam muitas filosofias contra a palavra, mas uma delas era perniciosa, porque eles acreditavam que o que adiantava para Deus era o que o espírito, o que a alma sentia e fazia, e não o corpo. Aí Paulo traz eles a sensatez e diz assim, 1 Coríntios 6:18, ele diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu glorifico a Deus no meu coração, mas eu glorifico a Deus nas minhas vestes, na maneira como eu me visto. Eu glorifico a Deus na maneira como eu cuido da minha saúde, desse corpo que Ele me deu. Eu glorifico a Deus em minhas palavras, eu glorifico a Deus na minha pureza sexual. Veja como a glória de Deus, ou glorificar a Deus, é mais do que dizer glórias e aleluias com os lábios. É crer com o coração, mas também materializar isso em ações. E por fim, outra ação de Deus, que o próprio Deus faz em nossas vidas, quando nós damos glória somente a Ele, é a alegria. Glorificar a Deus produz alegria no coração de um crente. Você quer ver uma coisa que adoece a alma de qualquer pessoa? A murmuração. Por que nós murmuramos? Você já parou para pensar sobre isso? Por que a gente reclama das coisas? Por que nós nos frustramos e até expressamos: ah, eu queria tanto isso. Por que isso não acontece comigo? Por que acontece com fulano, com ciclano? Aí vem a inveja, né? Por quê? Por que tem que ser assim na minha vida? Ora, quando nós murmuramos, é porque nós queremos tirar das mãos de Deus o controle de nossa vida. Porque quando nós nos convertemos, nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, não é assim? Ele é o Salvador que nos salva dos pecados, nos dá a vida eterna, mas Ele é Senhor. A Bíblia diz, lá em Romanos, Paulo diz isso, né? Que foi para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor de vivos e mortos. Então, Jesus é Senhor, é dono, e nós somos seus servos, nós o obedecemos. Só que quando nós queremos tomar a força, o volante das mãos de Deus, nós acabamos quebrando a cara. Nós acabamos sendo guiados pelo próprio coração e sofrendo as consequências de um coração corrupto. A atitude correta é: Senhor, guia minha vida. Senhor, não me deixe murmurar. Senhor, transforma minhas palavras de murmuração em glórias ao seu nome. Não permita que eu reclame. Não permita, Senhor, que os meus lábios saiam palavras de gratidão, que os meus lábios saiam palavras de louvor, que os meus lábios saiam palavras de graça, que transmita edificação para quem está perto de mim, para que as pessoas olhem para mim e digam: oh, rapaz, é interessante, mesmo em situações difíceis, ele continua louvando a Deus. Eu acho que uma das primeiras coisas que mexeu muito com minha cabeça, eu não era crente, foi a primeira vez que eu aqui mesmo, no cemitério aqui de Mossoró, naquele cemitério central ali, e os irmãos da Assembleia de Deus, o caixão descendo e eles cantando, louvando a Deus. Porque eu vim de um contexto onde o sepultamento de alguém era choro, desespero, era aquela agonia. E eu olhei e vi o povo cantando, com violão, com alegria, com força. E eu olhei e disse: rapaz, esses crentes são doidos mesmo. Na minha cabeça, porque eu enterrando a pessoa e louvando e cantando hinos de alegria. Aí depois eu entendi. Porque o crente sabe
para onde aquela pessoa foi. Olha que coisa. Nós celebramos cultos fúnebres. Nós nos despedimos da memória da pessoa. Nós sabemos que iremos reencontrar lá na frente. E glorificamos a Deus quando fazemos isso. Glorificamos a Deus no nascimento de um filho. Glorificamos a Deus quando casamos. Eu glorifiquei muito a Deus quando eu casei. Glorificamos a Deus como temos filhos. Glorificamos a Deus quando casamos nossos filhos, batizamos nossos filhos, casamos nossos filhos. Glorificamos a Deus pelos netos. Glorificamos a Deus quando enterramos nossos pais. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O Breve Catecismo de Westminster é um documento lá do século XVII. Os presbiterianos usam muito isso, mas tem verdades preciosas aqui, vale a pena estudar esse catecismo. A primeira pergunta do catecismo é: qual é o fim principal dos homens? Quem lembra da resposta? Juliana, está aí, está afinada, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Agostinho dizia: Senhor, fizeste-nos para ti, o nosso coração andará inquieto, enquanto não descansar em ti. Porque nós fomos feitos para o louvor de sua glória. E nós só seremos felizes nessa vida se realmente vivermos para a glória do nome de Deus. E somente o nome dele. Cada renúncia que você coloca no altar de Deus, cada atitude, sabe, de louvor a ele, de confronto contra o seu ego, para glorificar o nome dele. Meu Deus, eu imagino Deus sorrindo, sabe? Muito bom, servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o seu descanso do Senhor. Viver para a glória de Deus é a melhor maneira de se viver. Então, você que nos visita, pensa nisso. Eu sei que existem muitas distrações que tentam nos roubar a atenção, né? A atenção que deve ser dada a Deus. As distrações vão pulverizando a atenção que deve ser dada somente a Deus. Dinheiro, fama, que mais, meu Deus? Saúde, às vezes, estética. Então, tantas coisas que vão nos distraindo e colocando a glória de Deus em segundo plano. E quando nós secundarizamos a glória de Deus em nossa vida, aí vem a tristeza, aí vem a angústia, aí vem algumas perguntas: o que é que está acontecendo em minha vida? E uma das possíveis respostas é: você parou de dar glórias somente a Deus. A minha oração nessa noite é que cada um de nós saia daqui com essa convicção e com essa missão cravada no coração. Que convicção, pastor? Eu vou viver para a glória de Deus. Você pode dizer isso comigo? Eu vou viver para a glória de Deus. Amém.